Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui na nossa quarta-feira e eu quero compartilhar essa mensagem. Estamos falando de algumas mensagens sobre a redenção e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. O arrependimento. E o texto é Lucas, capítulo 3, dos versículos 1 ao 14. A palavra do nosso Deus diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Tracônites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito na lei da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também alguns soldados lhe perguntaram: e a nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com os vossos soldos. Amém, amados? Eu quero compartilhar com vocês sobre essa importância do arrependimento. João Batista aparece no deserto pregando o Evangelho e pregando e anunciando o arrependimento de pecados. João Batista, ele vem para preparar o caminho do Senhor. E ele chama as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, preparar o seu coração, porque o Senhor Jesus estava chegando, a presença do Messias estava próxima. Nós estamos, amados, por causa do pecado, mortos para Deus. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Eu falei isso sobre o pecado original e também sobre a graça preveniente de Deus. E o Senhor, ele nos alcançou e nos deu, através de Cristo, a sua salvação. Então hoje, amados, nós que somos cristãos, nós somos salvos através de Cristo. Não estamos mais mortos nos pecados, mas estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E através da sua graça, ele nos chama ao arrependimento. Ou seja, pela graça do nosso Senhor, ele trabalha em nós e nos chama ao arrependimento. O que é o arrependimento que João Batista pregou? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. E o que é o arrependimento na visão de Wesley e naquilo que nós entendemos como metodista, o que é o arrependimento? Arrependimento, queridos, não é ter remorso ou desespero. Muitas pessoas acham que se arrepender é sentir o remorso, ela se sente o remorso, ela fica desesperada porque fez alguma coisa errada, mas quando ela sente o remorso, passa algum tempo, ela comete de novo aquele erro, aquele pecado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude de vida. Ou seja, a pessoa ela decide mudar, ela muda completamente aquela vida que ela estava tendo. Ou seja, uma atitude total de mudança de vida, em que a pessoa, pela ação do próprio Deus na vida dela, é levada a reconhecer o seu pecado
e abandoná-lo. Ou seja, ela toma a decisão total de mudança de vida por causa da ação de Deus em seu coração, que mostra para ela que ela está errando e está pecando, e ela decide abandonar e mudar de vida. John Wesley dizia que o arrependimento é como entrar na varanda de uma casa. Por exemplo, você chega em uma casa, você entra na varanda, passa pela porta e entra no interior da casa. Então ele está falando que a conversão é assim: Deus ele trabalha em seu coração, você passa pelo arrependimento, você entra na varanda dessa casa, você desenvolve uma fé que é a porta de entrada, então você entra no relacionamento com Deus através de uma vida de santificação e de santidade. Então, o que é o arrependimento na visão de Wesley? É como se você entrasse na varanda de uma casa, e essa varanda é esse momento que você é convencido pelo Senhor do seu pecado, do seu erro, e você decide mudar e abandonar. O arrependimento, a grosso modo, queridos, tem dois momentos importantes: o autoconhecimento e os frutos dignos de arrependimento. O autoconhecimento é aquilo que Deus ele faz através dos seus meios para ajudar as pessoas a enxergarem como elas realmente são. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que nós somos pessoas boas, somos pessoas caridosas, e de fato nós temos um certo desejo de fazer coisas boas, mas é Deus, através de sua graça, que trabalha em nossas vidas e nos mostra o quanto nós erramos, o quanto nós cometemos pecados, o quanto nós deixamos a presença dele. Martinho Lutero dizia que a Bíblia é como um espelho, em que nós nos vemos como realmente nós somos. E a Bíblia mostra, queridos, que o ser humano, sem a graça e a presença de Deus, ele se encontra no pecado, afastado do Senhor. E tudo aquilo que o ser humano pratica numa vida que está afastada de Deus, é considerado diante de Deus pecado, erro. Sabe? Então, o que nós precisamos é voltar o nosso coração para o Senhor, olhar para as Escrituras e perceber o que as Escrituras falam de nós. Nós somos filhos amados, mas antes de sermos filhos, éramos pecadores. Precisamos da graça de Deus. E Deus, ele age e nos alcança através da sua graça e nos leva ao arrependimento, à mudança de vida. A Bíblia é provavelmente o meio mais comum de mostrar a nossa pecaminosidade e os atos que desagradam o nosso Deus. A Bíblia nos mostra, queridos, de fato quem nós somos e o que nós podemos ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. Frutos dignos de arrependimento significa que depois do reconhecimento do pecado, João Batista exigia que o povo produzisse frutos dignos de arrependimento. E nós vemos isso quando ele fala assim para as multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, também faça o mesmo. Para os publicanos, ele fala assim: não cobreis mais do que o estipulado. Para os soldados, ele fala: a ninguém maltrateis, nem denuncieis falso, e contentai-vos com aquilo que você já ganha. Ou seja, é você de fato ter uma mudança de vida. Qual é a maneira de nós fazermos isso? Frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, queridos, resulta numa verdadeira transformação de conduta pessoal. Como que nós podemos produzir os frutos de arrependimento? Palavras muito simples. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fazia o que era mal, agora começa a fazer o que é bom. Ok? Então esse é o fruto de arrependimento. Ou seja, praticar na sua vida a verdade da palavra. Nós temos as regras gerais que diz assim: não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e atender a todas as ordenanças de Deus. Então nós temos que conhecer as Escrituras,
para que a gente pratique na nossa vida tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que Deus requer de nós e tudo aquilo que Deus quer que nós façamos através da sua palavra, da sua graça, da sua santidade e do seu amor. Quando nos arrependemos de maneira sincera diante de Deus, algumas coisas acontecem. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, somos perdoados por Deus e purificados por Deus. O arrependimento nos leva a entrar em uma nova vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, guarda essa palavra no seu coração. Às vezes, nós vivemos a nossa vida, cometemos pecados, cometemos erros. Será que nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Olha para o seu coração. Você tem se arrependido dos pecados que comete? Às vezes nós sentimos apenas um remorso, mas não deixamos a palavra de Deus confrontar a nossa essência. Não deixamos a palavra de Deus mostrar para nós o que precisamos de mudança. Que nessa noite, através desse vídeo, você permita o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e mostrar para você. Deixa a palavra de Deus ser o espelho na sua vida, para mostrar para você quais são as áreas que são pecado, que precisam de arrependimento e de mudança. Faça como João Batista havia falado. Produza frutos dignos de arrependimento. Se você fazia determinada coisa que era pecado, peça perdão a Deus e a partir desse momento, pratique aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, através dessa palavra. Quero pedir ao Senhor, Pai amado, que venha falar ao nosso coração nessa noite. Nos ajude a perceber na nossa caminhada áreas da nossa vida que precisamos de arrependimento, abandonar os pecados e mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoa por todo o pecado que cometemos e ajude-nos, Senhor, a viver a graça do Senhor a cada momento da nossa vida. É o que eu oro nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua noite de quarta-feira e que você seja alimentado por essa palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou orando por você e creio que esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.